Bom, a adoção sempre fez parte da minha crença do que é a maternidade, né? Embora a maternidade sempre foi algo distante de mim, mas a única maneira que eu me sentia próxima dela era através da adoção. Mas quando eu conheci o Faisal, em Namiconha, quando foi mesmo? O ano? Foi em 2015, né? 2015. 2015. A 2015. gente, a gente trabalhou com a ONG Reviva, né, na comunidade da onde ele é, em Namiconha. E foi a primeira expedição que a gente ficou a expedição toda mais de 15 dias no mesmo lugar, porque raramente a gente faz isso, né? A gente atende vários lugares. E aí eu vi o Faisal de longe, assim, muito debilitado. Ele tinha 9 anos, mas tamanho de 4. Não deu muito pra gente interagir, porque estava muito assustado com pessoas brancas, tinha muita gente. Mas, assim, os poucos dias, né, que a gente ficou ali, a gente teve pouquíssima interação, mas depois eu fui saber com a Ruth, que é uma parceira nossa lá, brasileira, sobre a história dele, né? Ela tinha falado que ele não tinha mãe, né? Ela tinha falecido, o pai não tinha contato, morava com a avó, mas que realmente ele tinha uma saúde muito problemática e que precisava identificar quais eram os problemas que ele tinha, né? Aí, na época, o meu tio, que é irmão da minha mãe, ajudou financeiramente a descobrir quais eram as doenças que ele tinha. Né? A questão mais grave realmente era a desnutrição, era a falta de comida, a falta de água. E aí, por um ano, a gente conseguiu fazer tratamento, inclusive ele fez tratamento para sífilis congênita, descartou HIV, que muita gente achou que ele tinha, mas não tinha. E até que a gente retornou. Aí, quando a gente retornou, um ano exatamente, acho que um pouco mais, né, de um ano, a gente retornou. E eu vi, tipo, ele tava numa escolinha, na escolinha que a gente perfurou um poço, ele tava lá brincando, coisas que eu não tinha visto, né? Há um ano atrás. E a primeira coisa que eu senti foi algo muito forte, assim, quero cuidar dele. Mas não era um quero cuidar como mãe, né? Era um cuidar daquilo que a gente faz mesmo, né? Que é a Reviva na nossa vida. E aí eu fiquei pensando como a gente poderia fazer. é, E aí a gente lembra, né, que a gente levou ele lá pra casa que a gente ficava. Eu até tava relembrando com ele agora, ele não lembra. Ele ficou super assustado, que ele só chorava. Foi toda aquela desconstrução que a gente tem do que é pegar uma criança para adoção, né? Que a gente às vezes traz uma certa glória para esse momento que não foi o caso. Foi desesperador, inclusive. Assim, a gente não sabia o que fazer. Eu, ao mesmo tempo, queria cuidar, mas ele aparentemente não queria ser cuidado. A gente não conseguia se comunicar porque ele era zero português, só falava macua. E foi muito difícil. Até que aí ele voltou para casa da avó. Aí eu voltei para buscá-lo. Ele não foi, porque a intenção era levar para o hospital de novo. Ele não foi. Aí foi o Lindo e o irmão dele. Você lembra desse dia? Você foi pro hospital? Não lembro. Acho que foi o irmão dele, foi. O primo dele. Alguém que morava na casa dele, foi junto. E também foi super distante, assim, a gente não conseguia se comunicar, mal conseguia chegar perto dele, eu chegava perto dele, ele meio que se esquivava, assim. Aí o médico falou pra mim, olha, Thaís, eu sou médico há 30 anos, pediatra, sinceramente eu nunca vi uma criança no estado físico do Faisal de saúde, é muito preocupante. E se você devolver para a avó, porque não é maus tratos, a avó realmente está numa situação extremamente precária, né? E não tem muito o que fazer. A alimentação que eles têm no interior, né, da onde faz alvinha, não tinha muita coisa. E aí falou: se você devolver, provavelmente daqui a um ano você não encontra ele vivo. Ele não tem como sobreviver nessa situação. E aí eu lembro que na época eu peguei tipo todo o dinheiro que eu tinha no banco, a gente pagou todos os exames que ele tinha, que tinha que ser numa clínica particular, né, pra gente saber de fato qual era a doença rápido, né, ali para resolver. E aí eu falei com a Mamãe Madalena, que a Mamãe Madalena é a nossa mãe, né, moçambicana, e a família que trabalha para nós hoje. Mas na época eu também já trabalhava, e na época eu falei assim, mamãe, o médico falou que se a gente devolver o Faisal, a gente pode perdê-lo, né? E aí na hora ela falou, eu vou cuidar dele. E aí a Leia até lembra que o Alberto chegou, o papai Alberto chegou com o Faisal em casa e ele falou, olha, agora vocês têm um irmão. Então o Faisal passou a ser filho do papai Alberto e da Mamãe Madalena.
E aí eu lembro que foi muito trabalho para que ele pudesse ganhar caloria, comer muitas coisas calóricas, né? Começar a ganhar peso rápido. E aí foi melhorando. Passou um ano, eu voltei. Acho que 10 dias que a gente ficou junto, ou menos do que isso, ele se apegou muito à minha mãe e a mim. Aí teve um dia que ele falou, mamãe, aí na hora eu senti aquilo, né? Assim, realmente eu acho que é um encontro, é esse momento, né, de ser mãe. Não Isso foi em foi 2017. Esse retorno, depois que ele foi morar com a Mamãe Madalena, certo? 2017. E foi o mesmo ano que o Vitor viajou, certo? Foi o mesmo ano que o. Né? Sim. Foi. E eu não conheci o Vitor, né? Sim. Ele se conheceu na expedição. E aí começou então o processo de eu ser mãe de Faisal, né? Porque também tinha aquela coisa interna minha, da minha distância com a maternidade, eu me aproximar devido ao Faisal. E a certeza de que era isso, né? O apoio máximo da minha mãe e do meu pai. Então eu e o Vitor, a gente não tava junto, né? Então, assim, nem me considero, tipo, mãe solteira por algum tempo, porque o Faisal ainda ficou, né? Quando eu voltei, naquele ano ainda ele ficou, em 2017. Foi o ano, tipo, que eu morei em Moçambique por um tempo, né? Mas aí no ano seguinte eu vim embora e aí não tinha como eu trazê-lo, né? Não tinha documentação nenhuma. Então eu fui mãe dele à distância, né? Com os cuidados, a gente se falava pelo telefone, mas assim, bem pouco, né? Por causa dos horários também. E até que foi um grande percurso, né? Até ele chegar aqui hoje, e eu, tipo, lembrando desse dia do hospital, ou do primeiro dia, né? Que a gente levou, que a gente entupiu o menino de doce, foi aquela coisa, não sabia o que fazer, ele começou a passar mal, né? Diarreia, lembra? Foi uma tristeza aquele dia. E vê-lo aqui hoje no meu colo, né? Aqui em São Paulo. Hoje, É a concretização de um acreditar, né? É a concretização de tudo aquilo que a gente luta para que aconteça, né? E eu acho até interessante esse seu ponto, quando você falou que retornou no ano seguinte e não tinha se visto mãe, para a gente entrar numa questão até, né, que a gente sempre fala sobre isso, mas de alguns questionamentos no sentido, nossa, mas por que adotar em África, né? E a gente sendo que no Brasil tem tantas crianças precisando. E a gente reforça mais uma vez que não é uma escolha, né? Um filho não é uma mercadoria que você escolhe, né? Então eu queria que você entrasse até nessa questão para nós. Bom, eu recebo poucos questionamentos disso nessa questão aí. Mas o que eu tenho para falar é que realmente a gente não escolhe, né? Eu acho que é uma questão até de quando você gera um filho. Aquelas perguntas bem assim, que eu acho ridícula, tipo, é menino ou menina, o que você quer? Né? É como se você fosse escolher ali, aí você quer uma menina e um menino, o que você vai fazer? Você vai trocar? Né? Não é isso. Eu não estava disposta a ser mãe naquele momento. A minha vida não estava caminhando para eu ser mãe naquele momento, mas é como se eu tivesse engravidado uma concepção sem eu querer, né? E assumir aquilo. Então foi exatamente isso que aconteceu. Não foi que eu escolhi ser mãe em África e não ser mãe no Brasil, né? De uma criança brasileira. Essa não é a questão. Inclusive a gente tem planos disso, mas não é essa a questão, né? Da onde vem. Sim. Exatamente quando você engravida, né? É que as pessoas têm a mania de colocar a maternidade em dois polos, né? A quem gera e quem adota. Então, a gente que adota, a gente tem então a gente tem que escolher, a gente pode escolher. Infelizmente, algumas mulheres, ou muitas mulheres, escolhem, né? Entram na lista de adoção colocando todas as características. Menina, branca, olho claro. E a fila de adoção mostra isso, né? Se você Sim. pegar no geral. Então, dentro desse padrão, dessa escolha de bebês ou crianças muito pequenas, que vem gerando todas essas problemáticas do que é a adoção aqui no Brasil, né? E quanto mais velhas as pessoas vão ficando, e maior a chance delas continuarem em abrigos, porque as pessoas não querem adotar um adolescente, por exemplo. Sim. Ela faz algo, né? Eu tenho 25 anos, ele tem 14. Então, Exatamente. Aí fica você vê distante. como não foi uma escolha do que eu quero, foi realmente um encontro, né? Então isso reforça cada vez mais essa. Eu sei que as perguntas
que existem nesse teor são muito poucas, né? São baixas as perguntas, mas eu acho sempre importante a gente falar disso para a gente reforçar cada vez mais e quebrar esse tipo de questionamento, né? E, Vitor, falando de você, eu sei que você já tem uma carreira que você já tem trabalhos, você já fez muitos trabalhos sociais. Eu queria que você falasse para nós, a Reviva, você viajou com a Reviva em 2017, como foi, né, esse período de encontrar uma organização, fazer um trabalho social na África e a sua vida mudar completamente, né? Uma viagem que realmente ela já transforma por si só, pela realidade que a gente confronta e principalmente pelas experiências que a gente tem no campo. Mas no seu caso, ela foi muito mais profunda, né? Ela determinou realmente o começo de uma história nova, da construção de uma família. E eu queria que você contasse, né? Como que foi encontrar a Reviva, decidir fazer um trabalho social na África, se você já imaginava que tudo isso, essa mudança toda ia acontecer. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu acho que talvez se não fosse a fotografia com essa relação social / humanitária, talvez eu nem tivesse entrado de cabeça como entrei nesse mundo da fotografia. Foi em 2007 que eu recebi um amigo daqui de São Paulo, Felipe Berdi, que estava indo para Sergipe para fazer um rolê por lá. Ele estava começando já na fotografia e ele foi para várias viagens, incluindo o interior de lá. E foi a primeira vez que eu saí com uma câmera na mão que eu tinha recém comprado dele. Não sabia fotografar questões técnicas, nada assim, mas pude acompanhar ele durante uma visita ao acampamento do MST em Malhador. E aquele rolê ali para mim, eu acho que foi um grande divisor de águas. De estar tendo, acho que a fotografia me possibilitou ter contato com uma galera que eu não tinha contato. Poder conhecer um pouco daquelas histórias, entender o trabalho do MST no Brasil em 2007, foi um esquema que me marcou muito. E com aquele material que eu fiz, aquelas fotos totalmente modo automático, etc., que o Felipe me deu, acho que um grande incentivo para eu pensar sobre a fotografia de uma maneira profissional. Ele gostou muito do material que eu fiz, me incentivou até a mandar para o MST Nacional. Eu mandei o material, foi publicado em 2 edições, chegou a ser capa de uma revista do MST em 2007 mesmo. E aquilo ali, acho que para mim foi um grande incentivo para seguir nessa carreira. Daí, nessa carreira de fotógrafo, é muito comum a gente passar por várias áreas. Mas eu sempre me interessei muito, tanto pela fotografia social e humanitária, como a fotografia de shows, de bandas. Então, foi algo que eu foquei, venho focando e acredito que vou focar o resto da vida nesses dois segmentos da fotografia. E em 2017, no começo do ano, quando eu conheci o trabalho da Reviva através do Instagram, eu estava, inclusive, acompanhando um projeto muito importante que acontece lá em Aracaju, que chama Estrelas do Mar, que é um projeto de inclusão com pessoas que têm alguma deficiência motora com a prática do bodyboard. Então, esse material também já foi muito importante para mim. Inclusive, foi esse material que eu mandei para vocês, para apresentar o que eu estava fazendo no momento, assim, com essa relação social. E eu acho que vocês gostaram do material e a gente começou a construir essa relação no começo de 2017 até o momento que a gente pôde se conhecer pessoalmente em outubro de 2017, quando eu tive essa oportunidade de ir para a África. E é muito louco que, parando para voltar tudo assim, relembrar das coisas, foi quando a gente conversou, vocês explicaram as questões financeiras, que vocês conseguiriam cobrir as partes dos meus custos lá na África, hospedagem, alimentação, mas não tinham como chegar junto com as passagens. E eu fiz até um financiamento coletivo, onde o item que mais vendeu foi uma camiseta. Daí eu paro para fazer essa relação nostálgica mesmo, de como a camiseta, como um produto e relacionado a uma causa social, foi importante nesse trajeto todo, né? Desde a venda dessas camisetas com um cacique, o cacique Taruanã, de uma tribo chamada Cariri Chocó, lá de Porto Real do Colégio de Alagoas,
Foi uma foto dele que ele autorizou, que eu expliquei da importância daquele material para eu conseguir levantar uma verba para conseguir as passagens e finalmente conseguir ir para a África. Então, são várias coisas, assim, o trampo com o MST que me jogou na fotografia, esse lance de um contato com a tribo que virou uma camiseta, a venda dessa camiseta me possibilitou a ir para a África e vocês tiveram esse primeiro contato comigo através de um trampo social que eu estava fazendo com Estrelas do Mar. Então, não consigo pensar minha vida pessoal barra profissional com fotografia tirando esse segmento social. Sim. É interessante quando você fala da camiseta, que também foi por onde a gente começou, né? No caminho da independência, hoje que a Reviva tem nos projetos. E parece que foi muito tempo, né? Mas se você coloca na ponta do lápis, faz 3 anos só, né? Que tudo isso aconteceu. E eu queria que você contasse para nós, né? Que de uma viagem humanitária para a construção de uma família, e acho que foi uma coisa meio maluca, né? E quando vocês de fato pararam para pensar, a nossa vida vai mudar a partir de hoje. A Bia, eu sei da história, mas eu quero que todo mundo saiba. Mas para contar assim, quando que a ficha caiu? Demorou muito? Eu acho que não, mas enfim. Conta pra gente, por favor. Bom, a gente ficou junto, foi uma questão assim, que a gente tem uma regra, né, na expedição, que não pode ter esses contatos, né, com o outro, não pode ficar, namorar, transar, essas coisas, né. E só que foi, não sei, acho que era pra ser, né, porque eu não consigo nem explicar o sentimento que eu tive, assim, até... Eu tava falando com a Leia hoje, ela lembrando do dia que a gente se despediu, porque foi aquele ano então que eu fiquei muito tempo, então tipo, a gente se apaixonou e aí a gente ia ficar muito tempo longe, porque além do mais que ele morava em Aracaju, só que eu estava ainda em Moçambique, ia ficar um tempão, e eu lembro que eu chorava, a gente chorava demais, e minha mãe falou, olha, realmente ela se apaixonou, pra chorar desse jeito é porque foi. E foi muito rápido, né? Porque o tempo que a gente conseguiu se falar, assim, que a gente estava sentindo um pelo outro, passou uns dias, tipo, 2, 3, né? Acho que foi isso. Né? Uns 3 dias, assim, ele já foi embora, tipo, já tinha acabado. E de saber que eu ia voltar para São Paulo, mas ele estava em Aracaju, como é que ia ser essa questão toda, né? E aí, por fim, ele conseguiu um emprego para cá. E foi acontecendo coisas, né, que eram pra ficar junto. E aí tinha o Faisal no meio, e nunca foi uma coisa assim, eu nunca perguntei também se vai ser pai do Faisal, né? Mas na vinda, naquele mesmo ano, né? Foi naquele mesmo ano, né? A gente voltou pra Moçambique pra fazer o trabalho, né? Pra continuar trabalhando, foi? 2018. 2018, aí a gente conheceu o Monessa. Aí a gente já tava junto, né? Ele veio morar em São Paulo, a gente já morava junto e tal. Aí a gente conheceu o Monessa, que é o nosso segundo filho. Então eu acho que foi aí, né, que a paternidade chegou nele. Porque eu lembro que ele me escreveu uma carta até falando sobre esse encontro com a paternidade e tal. E eu também, porque o Monessa é uma criança menor. E aí então a gente tava com o Faisal e o Monessa juntos. E aí foi uma construção, né? Então quando eu paro pra pensar hoje onde a gente tá, com essa nossa família aqui, aonde tudo começou... A gente teve que cruzar, né, o Atlântico para chegar em Moçambique, se conhecer e formar essa família. É louco, né? Assim, que não foi aqui, né? Foi de um jeito muito improvável de conhecer. E 3 lugares distintos, né? Então, o texto dessa coleção nova, eu começo falando sobre isso, né? Nessa improbabilidade do encontro de pessoas de Namicônia, no norte de Moçambique, Aracaju, Sergipe e São Bernardo do Campo, São Paulo, né? São 3 mundos bem distantes, assim, né? Distintos também. Sim. E eu vim dessa crescente, né? De homem hétero de classe média, que até um certo momento tem essa ideia de formação de família, de casamento e etc. Mas até esse processo que eu fui em 2017 para essa expedição com a Reviva, eu já estava totalmente desencanado das duas coisas. Tanto de gerar um filho, quanto de casamento também. É tudo muito louco, né? Como as coisas foram acontecendo assim naturalmente.
E a Bia me contando de todo esse processo dela com o Faisal, e eu começando a gerar essas perguntas internas, né? Nossa, como deve ser esse processo de adoção? Como deve ser ter um filho assim? Então foi tudo muito mágico mesmo. E como eu não tive esse contato todo com o Faisal por muito tempo, a Bia ficou lá ainda em 2017 e eu voltei para cá. Eu fiquei os 15 dias só, a gente ficou os últimos 4, 5 dias juntos. Daí eu voltei para Aracaju, ainda sem nenhuma previsibilidade, assim, sem nenhuma pretensão ainda de vir morar em São Paulo. Que aí seria um primeiro momento, assim, de pensar nessa formação de família. Mas daí, trocando ideia com o Lucas Lima, DJ Flores, ele me fez, no começo de 2018, o convite para vir trabalhar com ele aqui, fazendo a programação cultural junto com ele de duas casas, o Kingston Club e o City Lights. E eu já estava bem nesse processo de querer sair um pouco de Aracaju e as coisas começaram a se encaixar. E nessa segunda vez que eu fui, a gente já estava junto, já estava morando aqui em São Paulo. Esse contato com o Monessa foi muito intenso, assim. Eu acho que eu senti o que a Bia sentiu com o Faisal, desse processo que ela falou que não é uma escolha, assim, que a gente não sai apontando qual vai ser. Mas eu acho que é uma escolha deles, assim. E a gente foi durante várias vezes com o Monesse, com a mãe dele, levando ele em hospitais, porque ele tem aquele pé boto, que chamam lá, aqueles pés meio tortos, e a gente foi várias vezes com ele no hospital, e aquilo ali começou a me gerar essa sensação. Cada vez que eu segurava ele no colo, assim, eu começava a sentir uma coisa que eu não tinha sentido ainda. E daí que começou esse lance todo, assim, dessa paternidade cair de vez em mim. E é isso, eu acho que o Faisal é esse momento de paternidade que a gente vive diariamente, mas vive sonhando com a chegada do Monessa também, e meio que também não tentando noiar tanto com as coisas, né? Que a gente tinha uns planos feitos para esse ano ir lá, trazer ele, etc. Mas a gente vê que no final das contas a gente não tem controle de nada, assim. Que tem Não. que seguir as coisas e respeitar o tempo das coisas. Eu acho que é um aprendizado bem importante que a pandemia trouxe, assim, pelo menos para mim. Sim. Realmente, a gente não tem controle e esse ano ele mostra isso muito fortemente, né? Que por mais planejado que você esteja, o tempo ele é o senhor da razão e ele tudo acontece no momento que tem que acontecer. Falando especificamente do 1 ano do Faisal no Brasil, que fez na semana passada, né? Que ele e Calé chegaram aqui no Brasil. A Léa, inclusive, está aqui perto de mim. Eles chegaram no Brasil no ano passado. Eu queria que vocês contassem para o pessoal como foi esse processo todo, que ele está aqui fazendo tratamento, enfim, e que o processo para trazer o Monessa está correndo também, né? É um dos nossos maiores sonhos para se concretizar, eu acho, nos próximos meses. Como foi, né? A gente tem um vídeo que foi um vídeo que até viralizou, teve mais de 500 mil visualizações no próprio Twitter, que foi a chegada dele. E ele chegou, né, muito pequenininho. Eu tava até vendo esse vídeo na semana passada. Eu falei, gente, como que 1 ano transforma a vida de uma criança, né? Que sai de um país muito deficiente, muito pobre, chega na nona potência mundial e a partir disso ele começa a construir, né, se reconstruir, eu acredito. E como foi, né, desde o aeroporto, daquele confronto, daquela cena dos dois entrando, a Leia também, a gente comenta que mudou muito, assim, né, eles se transformaram nesses 12 meses. E como é olhar, né, desde do momento que eles entraram na porta ali do aeroporto de Guarulhos para hoje, né, que realmente isso consolida cada vez mais o nosso propósito e principalmente o nosso acreditar, e o que eu acho norteou toda a criação da campanha Todos Podem Ser, né? Vai, Rabi, fala desse processo de você. Então, vendo, né, esse 1 ano do Faisal aqui, justamente eu acredito muito naquela poesia que eu escrevi, que todos podem ser, né? E o outro só pode ser com o próprio outro, né?
Então eu vejo muito isso, vendo a Leia, como ela se comporta hoje, assim, né? A perspectiva que ela tem para buscar a dignidade dela e também da família, do próprio povo, né? O Faisal também, de querer voltar e mostrar para a avó como ele está melhor e poder cuidar da avó, né? A gente estava até comentando esses dias, o que, que você vai mandar para sua avó? Ah, sapato, roupa, mas, né, construir uma casa para ela. Então, pude acompanhar isso, né, de fato vivendo, não só de longe. E essa mudança do Faisal enorme, né, de quando ele chegou, que era um bebê praticamente, que a gente pegava no colo, e hoje, para uma criança, ele já era independente, né, porque uma criança africana é independente, mas muito mais, né, falando super bem, conversa com todo mundo, responde bem. E o que mais que era? Do tratamento dele. Ah, sim. Então, ele veio para um tratamento, né, dos olhos. Ele tem uma deficiência na córnea bem grave, assim. Ele saiu de Moçambique com os médicos falando que ele enxergava só 10% de perto. E também a audição dele, né? Então, ele tem os tímpanos perfurados, então vive com uma grande infecção no ouvido. Além do tamanho, né? Então, a gente passou com a endócrina na semana passada, ela falou que tudo que ele perdeu, né, desse tempo que ele poderia ter crescido, se tivesse uma alimentação saudável, ele não vai recuperar nunca. Então, perdeu, já era. Então, ouvir essas coisas, né, de que meu filho talvez não tenha a mesma estatura quando chegar aos 16, mais ou menos, né, assim, de uma adolescente de 16. E a gente está nesse processo, né, a gente é apoiador do SUS, além de viver, né, pelo tratamento do SUS. Então, faz tratamento no Emílio Ribas hoje, justamente pelas infecções no ouvido e pela sífilis. Então, tem dado tudo certo, assim, até agora, né? Mas é um tratamento muito longo. Então, ele veio para ficar um bom tempo nesse tratamento. E aí, a gente tem que voltar para Moçambique. Então, a gente está no processo da guarda dele aqui no Brasil, né? Então, a Leia tem a guarda dele, que a gente entrou com um pedido para a gente ter a guarda dele. E aí em Moçambique depois entrar para de fato ele ter o nosso nome, né? Hoje nós somos reconhecidos como família de acolhimento, para depois de um tempo a gente entrar como pais, né? Então ele passa na certidão de nascimento ter o nosso nome como pai e mãe. É uma grande expectativa, né? Pelo menos para mim esse momento. A gente estava até discutindo qual seria o nome, né? Que para ele escolher um sobrenome meu e do Vitor. Até que ele respondeu, né? Ele quer todos os sobrenomes. Então, é um processo, né? É um processo de espera, de paciência, que trabalhar em Moçambique, ter esse trabalho que a gente tem, já nos ensina. Sim. Né? Tipo, de entender que tem um tempo, que não tem muito o que fazer. Veio uma pandemia que ninguém imaginava que viria. A gente ia buscar o Monessa em abril, ia estar todos aqui nesse momento. Na verdade, não. A gente vai tentar voltar em março, né? Então, como diz minha mãe, nunca acaba, né? Assim, o amor é isso, né? Você vai até o final. Sim. E é importante você entrar na questão né, das famílias, né? O Faisal é órfão de pai e mãe, mas ele tem a avó ainda. E é uma coisa muito importante que a gente valoriza muito, né? Que é essa ligação com as origens, né? Hoje eu queria que você falasse sobre o contato que você tem e a questão que você faz esse contato, tanto com a família do Monessa, né? Cuidando deles também, né? Porque eu acho que é uma parte importante, não é só chegar, tirar e ponto, né? A gente tem que saber reconhecer as raízes das pessoas e eu acho que isso é um ponto muito, muito importante da gente falar aqui e que você faz toda a questão de que isso aconteça e permaneça, né? Até os ensinamentos que você traz para o Faisal, de não esquecer o povo e de sempre lembrar, enfim, das origens. Isso é o mínimo, né? Eu penso, ele é meu filho, mas antes ele é filho da Carolina, né? Que é a mãe dele falecida. Então, ele fala qual ele tem várias mães, né? Tem a mãe Carolina, tem a avó dele, que criou a Maria Amaral, tem a mamãe Madalena, né? Tem eu. Então,
Eu acho que é o mínimo quando a gente tem esse contato com uma criança que já foi nascida e criada e que ela não foi gerada por você, essa dignidade do tratamento com a família, né? Então, por exemplo, a avó dele é a avó dele. Então, quando a gente manda sempre uma grana para ela por mês para comida e tal. E aí, toda vez, sempre que ela pode, quando ela vai buscar o dinheiro e tá num bom horário, assim, né? Porque o fuso horário é bem complicado, aí ela liga para falar com ele, a gente faz uma ligação por vídeo e tal. E até a família do Monessa, né? Gerar emprego para os pais, que eles são refugiados, né? Então a gente juntou uma grana para construir uma lojinha, né? Para eles venderem coisas e terem um trabalho. Então, na verdade, é o que tem que fazer. A gente não pode esquecer, né, de onde ele vem. Eu não posso deixar ele esquecer. Então, até teve um dia que eu falei para ele, falei, eu não queria te falar, mas eu vou falar o que eu faço para sua avó, né? Você não pode, porque ele foi criado no cristianismo, né? Então, ele sempre orou, essas coisas. Aí chegou aqui, passou um tempo, ele já estava esquecendo dessas coisas, independentemente que eu não acredito, né, na mesma coisa do que ele, mas ele veio disso. Ele veio até de uma cultura que ora, que agradece, né, que a comida na mesa é uma questão sagrada. Então a gente não deixa ele esquecer. O Vitor toda vez no almoço faz ele orar. E aí teve um dia que ele não queria orar, assim, essa coisa meio para adolescente, né? Tava uma birra, não queria orar. Aí eu falei, Faisal, você não pode deixar de orar, porque mesmo que. Ele falou, mas você não acredita, você não ora. Eu falei, não, mas não é isso. A questão é a gratidão, né? Se você ora, é porque você acredita em Deus, então você tem que agradecer por onde você está. E também da sua avó. Você nunca pode esquecer dela, né? Ele tem um irmão que teve pouquíssimo contato, não foi criado junto. Mas o seu irmão também. Seu irmão hoje não tá nessa condição, né? De sentar nessa mesa, de ter esse tanto de comida, de a gente ir no parque, andar de bicicleta, né? De viajar. E aí eu falei pra ele, falei, sabe, a gente cuida da sua avó. E aí, tipo, foi um dia que ele ficou parando e pensando, e aí, quando a gente fala pra ele orar agora, né? Às vezes ele dá uma reclamada, mas justamente por isso, né? Eu acho que se ele viesse de uma religião islâmica, por exemplo, né? Porque é muito comum isso lá. A mesma coisa, tem que guardar o que ele é até que ele tenha uma idade para decidir não seguir aquilo, né? Que ele foi criado. Eu acho que é isso, acho que vai muito além dessa questão religiosa, né? Eu acho que esse, sei lá, 20, 30 segundos que ele para orar antes do almoço, a gente acredita muito que é um momento de conexão dele lembrar momentos que ele tinha lá na África. Então, acho que são várias coisas, tanto isso como o nosso cuidado, de hora ou outra tá pedindo para ele ensinar para a gente alguma coisa em Macua. Acho que são coisas bem importantes, assim, da origem dele que a gente Resgata não quer que valores. se perca nunca, né? E resgata valores, né? Exatamente. Isso daí a gente não quer transformar de jeito nenhum ele em outra pessoa. A gente se apaixonou por ele, por aquele menininho lá de Namicônia e se depender da gente vai estar fazendo isso para ele sempre estar relembrando disso tudo. E para ele estar aqui hoje, todas as pessoas que ele conviveu lá em Moçambique contribuíram para ele estar aqui também. Sim. Isso é muito lindo porque a gente consegue resgatar esses valores e toda essa história, né? Porque é uma história que precisa ser contada, né? Para que outras pessoas se inspirem na história dele. A gente até chegou num momento de que a gente não pode esconder histórias de transformação, né? A gente tem que ser um incentivador para que outros faisais surjam, né? Para que outras pessoas, independente da condição que elas vivam, possam enxergar que elas podem, né? Crescer, construir e mudar todo o rumo de uma vida. Que muitas vezes as pessoas acham que já está determinado ali, né? A pobreza, a miséria, mas que realmente é isso que a gente acredita e que a gente vive. Vitor, falando da coleção, vamos falar de roupa agora, que eu acho que a gente não pode falar de todos podem ser sem antes falar da sua primeira coleção, que eu acho, inclusive, que semana passada você até postou, enfim. Eu queria que você contasse como você chegou na concepção de que preciso criar uma marca de roupas, uma marca de moda, e qual que seria realmente o significado dessa marca, né? Que ela seria uma marca que transformaria tanto a vida de pessoas. Queria que você falasse de Lute como uma moçambicana, para na sequência a gente falar
da coleção do Faisal, que as duas têm uma conexão muito forte, que é a África, né? Aham. Tudo começou, acredito que, nossa, fazer as contas aqui, eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos. Estou com 35 hoje, há uns 20 anos atrás. Minha mãe é artesã, então sempre fui um pouco curioso, assim, sempre colava quando ela estava fazendo os bordados, crochê, pintando pano de prato. E eu vi que uma das técnicas que ela usava era fazer um molde no radiografia, raio-x. E ela fazia aquilo na forma dos objetos, animais, frutas e etc., para pintar em vários outros suportes. Acho que esse foi o meu primeiro start assim nessa relação com customizar camisetas. Eu comecei a pegar esses raios-x, começar a recortar, fazer alguns desenhos e começar a pintar algumas camisas e já usar assim super orgulhoso de estar usando uma coisa que eu tinha feito isso há, sei lá, 20 anos atrás. E durante esse período, momentos esporádicos, eu estava vendendo assim Aracaju ou camisa de alguma banda que eu estava fazendo show na cidade ou algum trampo meu com foto mesmo, mas eu acho que graças à pandemia eu comecei a pensar tudo muito incentivado pela Bia. Era um plano que eu sempre ficava jogando para frente. Não, deixa eu fazer assim. Dava preguiça de pensar em e-commerce. Eu gostava daquele jeito mais direto, assim, de postar uma coisa na rede que eu estivesse usando no momento, sei lá, Orkut, Facebook, etc. Falava com as pessoas, vendia e ponto. Não tinha um pensamento numa marca, não tinha um pensamento em coleções, era uma coisa mais estética, assim. E Bia sempre estava falando isso, de eu parar para pensar, dedicar esse tempo, que é um mercado muito crescente nesse lance das vendas pela internet. E com a pandemia cresceu muito. Daí, em março, no final de março desse ano, que eu lancei a primeira coleção, que foi a Lute como uma Moçambicana. E Bia sempre participa bem ativamente assim de todo esse processo de concepção, do que é que vai ser a foto, o tratamento, qual que vai ser o nome, quais os produtos, com essa experiência que ela e vocês têm na Reviva, né? Essa foto aqui, Sempre... né, Lu? Exatamente. Conta pra gente um pouco da história dela. Que é uma releitura de uma foto de um fotógrafo italiano chamado Giuseppe Marrusini. Ele fez essa foto e eu tinha essa foto na cabeça, a original. E ano passado, durante a minha terceira ida lá com vocês em Moçambique, eu pensei nesse momento de fazer uma releitura. Eu conversei com a Bia me ajudou, e lá na província de Meconta, onde a Reviva mantém a escola, a Pipela, eu conversei, ela me ajudou a conversar com a Ana e a Carol, que são as duas mulheres moçambicanas da foto. A gente conversou com elas e elas toparam fazer, entenderam a ideia. E graças a todo esse processo de envolvimento com a Reviva, sempre foi uma relação muito boa que a gente teve, assim, de confiança, né? De ser mais um homem branco que está lá querendo fazer umas fotos delas, mas só por estar naquele contexto com a Casa Reviva, elas já conseguem confiar, assim, de uma maneira mais plena mesmo naquilo que a gente está fazendo. E tem um mês, mais ou menos, foi em agosto, que através do Papá Alberto, a gente conseguiu mandar os 20% das vendas das peças para elas, para a Ana e para a Carol, e elas ficaram bem felizes com o resultado. Eu postei um vídeo. Então, é algo que eu sempre vou fazer com respeito, que é o nome da marca. Cada coleção, a ideia é destinar 20% das vendas para uma causa social que esteja ligada. Nessa luta como a moçambicana, 20%, independente. Eu não penso em coleções assim que vão acabar. Essa luta como a moçambicana mesmo é uma coleção que deu muito certo. Eu pretendo manter ela e sempre revertendo 20% das vendas para Ana e Carol, que são duas mulheres moçambicanas que sem elas essa coleção não existiria. Veio a segunda coleção, que tem o mesmo nome da marca, que era o momento de reafirmar e divulgar melhor esse nome da marca, que chama Com Respeito. E a mais recente é a Todos Podem Ser, com o Faisal. A Bia participou sempre, né, com esse processo aqui comigo. Olha você ali. Artista, ó. E a gente estava muito pensando assim, qual que seria, a gente já tinha definido que
ia ser uma foto do Faisal, que foi bem próximo dessa época de completar 1 ano da chegada dele aqui. E a gente passou, sei lá, acho que 1 mês até, eu quebrando a cabeça com vários nomes. Mas aí eu pensei que, nossa, não tem um nome para representar melhor a história do Faisal do que o Todos Podem Ser. Conversando com a Bia, e é realmente isso. Acho que Todos Podem Ser a nossa luta mesmo, dia a dia, para converter o que a gente tem de privilégio em oportunidade para outras pessoas. Então, nessa coleção do Faisal, 20% das vendas vai para a Maria Amaral, que é a avó materna dele, que foi a grande responsável por ele estar vivo mesmo. Que na dificuldade manteve, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente conhece, que vocês contaram aqui, ela está presente como um grande alicerce na vida dele, né? Sem dúvida. É a mãe dele, né? Quem criou. E, Vitor, você tem algumas peças aí para mostrar pra gente? Só para ressaltar, Todos Podem Ser foi uma campanha que a Reviva fez na época que não tinha nem marca Voz ainda. Foi em 2018, a gente lançou o documentário que inclusive o Vitor filmou em 2017, que foi o documentário Todos Podem Ser. Todos Podem Ser foi a poesia que a Bia escreveu, e a partir disso a gente lançou o documentário com o nome Todos Podem Ser, e uma coleção de camisetas também. Então, resgatar isso é muito legal, né? Nessa roupagem e reafirmando essa frase, que eu acho que o Faisal é o embaixador perfeito para isso. Então, a gente repensou assim sobre reutilizar ou não, e a gente viu que tem muita força reutilizar de todas as pessoas que vêm perguntar sobre Todos Podem Ser, falar de uma coleção, mas também mostrar que é um documentário. Acho que dá mais força assim ao projeto como um todo. E foi uma experiência bem massa assim. Nessa segunda-feira a gente estava fazendo um ensaio fotográfico. Foi muito massa ver assim o Faisal nesse contexto, de participar, de acompanhar a produção de fotos, dele ver essa troca roupa, bota outra roupa, vai para lá, vai para cá. E durante esse processo de escolha das pessoas que iam ser fotografadas, a gente conversando também, eu e a Bia, a gente pensou, por que não trazer, que foi muito essa questão da adoção, assim, essa nova roupagem do Todos Podem Ser, por se tratar do Faisal, mas a gente percebe também que é uma luta que pode ter outras vertentes, assim, e daí que veio a ideia de convidar a Dana Lisboa, que é uma mulher trans, e ela foi uma das modelos do ensaio. Nas outras, foi a primeira vez que eu fotografei uma coleção com uma mulher trans, e me sinto muito honrado dela ter topado, dela ter acreditado no projeto mesmo, da gente ver também que esse poder de escolha, as pessoas precisam ter esse poder de escolha sobre suas vidas e sobre seus corpos também. Então é uma frase que, sei lá, vai ver que daqui a 10 anos a gente volta a reutilizar ela porque ela ganha outro significado. Uma frase muito direta e muito abrangente também, de acordo com o significado que a gente quer trabalhar com ela. Sim. Isso é muito legal. Eu acho que ela diz muito, né? Não precisa de explicação. Mostra pra gente aí algumas peças. Uhum. E a gente reforça sempre, né, Vitor e Bia, a importância das pessoas mudarem a concepção de consumo delas, né? Nem que seja na sua totalidade, não precisa ser na sua totalidade, mas o quão importante é elas apoiarem negócios que estão preocupados no desenvolvimento de algo, né? Algo maior do que o próprio lucro ou o próprio desenvolvimento da marca, mas marcas que resgatem, né, valores, marcas que incentivem transformação, que gerem oportunidades, empregos. E a gente tem uma série de marcas aí no Brasil e cada vez mais, eu acredito que depois desse momento todo que o mundo passou, a gente vai ver cada vez mais marcas surgindo com esse diferencial e com esse ideal, né? Então, eu acho muito importante isso. Mostra pra gente, a gente vai ter que encerrar, mas mostra algumas peças aí. Eu vou deixar a live salva também para quem quiser indicar depois para outras pessoas, para os amigos. Ela vai ficar. Então, aí esse resultado final, fica em pé, Faisal, por favor. A foto eu que fiz, essa parte gráfica, dá para ver o Faisal aí? Agora sim. Mostra lá, filho, olha para frente. Essa parte gráfica
é do Vinícius Moraes, que está acompanhando esse processo todo da Com Respeito desde o começo. Ele que é responsável também pela tipografia. Essa daí eu quero, hein? Essa mostarda. Nossa, linda. Ficou bom mostarda, hein? Tem algumas peças também que tá tudo no perfil da @com.respeito, e próxima semana eu vou estar subindo também na Casa Reviva. Boa. Vai dar para comprar pelo e-commerce da Casa Reviva também. Isso aí, gente. Muito obrigado. Eu acho que é um papo interessante que poderia a gente discorrer várias horas, porque são muitas histórias. A gente contou só um pouquinho aqui para a galera entender um pouco, né, de todo o processo, enfim. Vou deixar a live salva. Agradeço você e a Bia e o Faisal para a gente abrir esse canal de comunicação aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Demorou. Será que a gente tem uns minutinhos ainda? Eu acho que uma coisa massa para a gente falar é um pouco da questão da luta antirracista e sobre o racismo de uma maneira geral. Não sei quanto tempo tem ainda. A gente tem 5 minutos, dá para falar. Inclusive, já fala da sua coleção, que você justamente para isso. Desse processo, assim, que eu venho desse berço de privilégios, homem branco, hétero, classe média, e eu tive poucos momentos assim de preconceito na minha vida. Primeiro quando eu decidi me tatuar muito, foram os primeiros momentos que eu comecei a perceber pessoas olhando estranho, saindo de perto de mim. O outro momento foi com os dreads também, que é outra coisa que assusta. Mas o Faisal estar aqui comigo no Brasil me traz uma nova experiência de estar sentindo racismo, percebendo situações de racismo com ele, que ele nem percebe, mas que eu já consigo perceber. E daí vem todo esse processo da gente estar conversando com ele, explicando com ele o que é o racismo. Do quanto é difícil ele entender que uma pessoa pode simplesmente não gostar, desrespeitar ou subjugar outra pessoa única e exclusivamente pela cor da sua pele. Bia também conversa muito com ele sobre isso. Eu tento conversar porque eu sei que o racismo, da onde ele vem, não existe, né? Assim, então as pessoas não é que não existe, né? Entre eles não tem. Então você ser morto ou ter a sua dignidade tirada ou não ter oportunidade pela sua cor, lá não é isso, né? Então aqui explicar para ele o que pode acontecer, né? O porquê de andar bem vestido. Então a gente tem trabalhado isso, né? Apresentei o Mandela para ele, um livro, ele leu, falando, né, o começo do que foi o apartheid, o que é a luta, né, da dignidade, da busca da dignidade e de como nós brancos temos esse papel completamente importante. Eu acho que é o mínimo que tem que ser feito, de usar o nosso privilégio para que a gente consiga combater isso, né? E aí uma das situações do Faisal assim, que mais me deixou é porque a gente tem a Casa Reviva em Pinheiros e é um bairro, né, de pessoas assim despojadas, mas completamente elitistas e com muito propensão, né, ao racismo. E uma vez uma cliente entrou, né, com a neta na loja e ele estava aí no caixa, no computador, jogando. Minha mãe estava aí embaixo, eu estava lá em cima e disse que entrou essa mulher. Ela falou: oi, tudo bem? Aí ele, super simpático: oi, tudo bem? Bem-vinda à Casa Reviva. Aí ela falou assim: você estuda? A primeira coisa que ele perguntou: você estuda? Aí ele falou assim: estudo. Aí ela falou: aonde? Aí ele falou: na Tearte, que é uma escola no Butantã. Aí ela falou: você tem certeza que você estuda lá? E, inclusive, o Faisal foi o primeiro preto na história da escola, que tem 25 anos, a escola. E aí ela falou: mas você tem certeza que você estuda lá? Aí minha mãe chegou e falou assim: sim, ele tem certeza que ele estuda lá. Faisal, fala o nome da dona para ela saber que você estuda lá. Então ele teve que falar o nome da dona da escola para provar que ele estudava numa escola de gente branca, que só brancos poderiam, né, estudar ali. E várias outras questões, de andar na rua, né, da gente ver que as pessoas olham, enfim. Eu acho que muito menos devido à nossa cor. Então, os pais serem brancos, isso já minimiza um pouco, né?
Mas isso é importante de como nós, como Casa Reviva, agora falando como Casa Reviva, como ONG Reviva, temos isso de combater, né, o racismo e dar a oportunidade, que é o mínimo que a gente pode fazer, e ter esse diálogo que foi importante, né? Sim, muito importante mesmo. Inclusive estava na pauta, mas como tinha muitas outras coisas na pauta, mas vai ficar para uma outra live. Mais uma vez, obrigado vocês. A live vai ficar salva. Quem quiser enviar para as pessoas conhecerem um pouco mais a história do Faisal, ela vai ficar salva no perfil. Obrigado, Vitor. Então, para as pessoas que querem comprar, acessem. Qual que é o site? Com respeito, tudo junto.com. Ótimo. Então, com respeito, tudojunto.com. Obrigado, gente. Obrigadão, Bruno. Boa noite. Valeu. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau!